Olá, turma, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós iremos iniciar hoje a nossa aula sobre Egito Antigo, tá? Eu disponibilizei a foto do quadro aí no grupo da sala de aula. Quero que vocês anotem tudo que está no quadro no caderno de vocês e postem a foto na plataforma, tá? Aqui embaixo desse vídeo, beleza? Bom, a nossa aula de hoje fala sobre o Egito Antigo. E no Egito Antigo nós temos uma figura que é muito importante, que está ligada à religião, que é a figura do faraó, tá? No Egito Antigo, o faraó, ele é considerado um deus vivo. No Egito Antigo, o faraó é aquele que tem o poder centralizado, tá? Aquele que manda no exército, aquele que manda na economia, aquele que manda na saúde, aquele que vai mandar na questão da organização da cidade, é aquele que vai delegar as funções. Então, o faraó no Egito Antigo é uma figura importantíssima, tá? O faraó no Egito Antigo, ele é uma reencarnação do deus Horus. O que é uma reencarnação? É quando um faraó deixa de ser faraó e nós temos um outro faraó, e aquele espírito que estava no faraó 1 vai para o faraó 2. E assim, então, os faraós conseguem governar com uma consistência, tá? Então, no Egito Antigo, acredita-se no politeísmo, ou seja, que existem vários deuses. No céu e na terra, nós temos um Deus vivo que chama-se Faraó, tá? Esse faraó, ele era uma pessoa importantíssima para o Egito. Ele conhecia sobre o rio Nilo, conhecia sobre plantação, sobre agricultura, conhecia sobre a comunidade, a sociedade, conhecia sobre como aquela comunidade se tornaria melhor, tá? Outro ponto importante a respeito do Egito Antigo. A economia do Egito Antigo, ela está na base agrária, ou seja, na agricultura. Então, a economia do Egito Antigo, ela está voltada para a agricultura. E quando as pessoas plantavam ali milho, batata, trigo, aquilo que sobrava, elas podiam trocar por outros alimentos. Então, por exemplo, imagina só que eu plantei batata, tá? Minha família inteira consumiu batata, sobrou bastante batata. Posso trocar? Pode, por outros objetos, por roupa, por animais, por alimentos, enfim. Então, a economia do Egito é voltada para a questão agrária. A religião do Egito é voltada para a questão politeísta. Eles têm um Deus vivo, que é o Deus chamado Faraó. Eles também têm deuses, divindades que estão relacionadas com a natureza. Outro ponto importante para o Egito Antigo é o rio Nilo. A partir do rio Nilo, os egípcios vão conseguir plantar, colher, tomar banho, beber água. Eles vão conseguir organizar toda uma sociedade. A sociedade egípcia se organiza na parte central com o faraó e o rio Nilo está ali para organizar. Os primeiros habitantes do Egito, eles não entendiam muito bem a organização do rio Nilo, como é que funcionava as cheias e as baixas do rio Nilo, tá? Então, com isso, muitas pessoas morreram. O que eu quero dizer com isso? O rio Nilo é um rio muito importante, tá? Quando esse rio, imagina só que minha mão aqui é o rio, tá? Quando esse rio, ele alaga e ele se eleva e ele começa a se espalhar, essa parte onde ele está se espalhando, ele vai deixando fértil, tá? Quando ele está na sua baixa, ele volta ao modo inicial dele, fica menor e ele reduz. E quando isso acontece, é o período perfeito para a plantação, tá bom? Então, o rio Nilo, ele tem 6 meses de alta e 6 meses de baixa, tá? Nesses 6 meses de alta, a população egípcia aproveita para que o solo fique todo fértil e come aquela plantação. E quando o período está na baixa, a população do rio Nilo aproveita e começa a plantar naqueles territórios, tá? Isso é excelentíssimo para os habitantes do rio Nilo, para os habitantes do Egito. Outro ponto importante no Egito, turminha, é a questão do faraó organizar a sociedade. No Egito, nós temos uma coisa chamada pirâmide social, está aí na foto do quadro de vocês, tá? Essa pirâmide social, ela não tem mobilidade social, ou seja, se você morreu
Se você nasceu escravo, você vai morrer escravo. Se você nasceu servo, você vai morrer servo. Se você nasceu faraó, você vai morrer faraó. Ou seja, é uma sociedade que você não tem possibilidade de melhorar. Por exemplo, hoje em dia, imagina só que você não tem dinheiro, mas aí você abriu um comércio, começou a ganhar dinheiro, você vai subindo socialmente, né? Hoje em dia é possível você ter essa mobilidade social. Antigamente não, tá? Você não podia. Se você nasceu escravo, você vai morrer escravo, tá? Outro ponto importante a respeito do Egito Antigo são as pirâmides. As pirâmides são construídas pelos escravos e elas demonstram a cultura, que é uma cultura piramidal, ou seja, uma cultura que nós temos pirâmides e essas pirâmides elas servem como túmulos para os faraós. Bom, a nossa aula de hoje foi mais ou menos uma explanação geral sobre o Egito. Nós iremos entrar nas próximas aulas com pontos mais específicos sobre o Egito, tá bom, turminha? Um aviso importante, nós não teremos aula nem quinta e nem sexta, tá? Essa nossa aula de hoje é a aula que inicia o conteúdo para a nossa prova, tá bom? Outro assunto importante, a nossa aula de hoje ela está na página 91 do livro didático, tá? Um grande beijo e até mais!